Detroit Pistons e San Antonio Spurs se enfrentaram na noite dessa segunda-feira em Detroit. E quem saiu com a vitória foi o San Antonio Spurs por 114-103. E justamente por isso eu quis trazer um vídeo sobre os Pistons, né? Sobre o lado que perdeu a partida. Pistons com a melhor campanha na Conferência Leste, enquanto os Spurs tinham e têm a segunda melhor campanha na Conferência Oeste. Primeiro encontro dessas equipes nessa temporada. E teve alguns pontos durante a partida que me preocuparam em relação ao Detroit Pistons e que eu quero trazer aqui no canal para a gente debater se realmente são pontos que podem atrapalhar nessa reta final de temporada regular, mas principalmente pensando em playoffs. Antes disso, meu nome é Gustavo Assé. Se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal porque você ajuda bastante esse canalzinho a crescer. E bora lá pro vídeo. Bom, vamos lá, só para contextualizar um pouco por que eu tô fazendo esse vídeo. O San Antonio Spurs ele abre uma vantagem no começo da partida, vai muito bem nas bolas de três, os Detroit Pistons volta com tudo. Ron Holland joga muita bola vindo do banco, o Paul Reed foi muito bem vindo do banco também, né? A segunda unidade de Detroit ajudou muito na partida, recupera a vantagem os Pistons, com muita defesa, atacando muito o garrafão em velocidade, mas o segundo tempo ele é completamente é, não dominado, mas controlado pelo San Antonio Spurs, que abriu ali 10, chegou a 15 pontos a vantagem. Não lembro se ultrapassou os 15, mas em 15 com certeza chegou. E o Detroit Pistons nunca teve o poder de reação. E esse é o meu ponto aqui com esse vídeo. Eu acho que em algumas partidas, principalmente contra times muito bons, pode faltar um poder de reação para o Detroit Pistons, principalmente quando sai atrás do marcador, sai atrás do placar e precisa recuperar, né? Tirar uma desvantagem considerável. E a teoria que eu quero trazer aqui é que eu acho que falta um pouco mais de volume e falta aproveitamento nas bolas de três. Porque com volume e com aproveitamento de bola de três, você tem um ataque muito mais explosivo do que o Detroit Pistons tem hoje. É ainda um bom ataque da NBA, eu vou entrar aqui já nos números, mas falta essa explosão. Falta aquela sequência de 2, 3 bolas de três para você trazer a torcida para a partida, para todo mundo pegar fogo, para a confiança voltar. E o Pistons não tinha isso, não tem isso a temporada inteira, mas ontem sendo atrás e precisando tirar essa desvantagem contra uma equipe tão boa quanto o Spurs, faltou muito disso. Né? Só entre aspas, né? As cestas de dois, de mid-range, lá no garrafão. Óbvio que elas ajudam, óbvio que elas fazem parte do jogo, né? Não existe nenhum arremesso de 10 pontos, então você tem que ir de pouco em pouco. Mas contra um time que é tão bem treinado contra os Spurs e que vai achar soluções ofensivas, como achou nessa partida, falta momentos mais explosivos do seu ataque, e aí é isso que eu quero entrar justamente aqui. Então, se a gente pega a visão geral da temporada do Pistons até aqui, só pra gente também trazer uma contextualização. Primeiro no leste com 42 vitórias, 14 derrotas, e tá brigando ali com o OKC pra ter a melhor campanha geral da NBA. 8-2 nos últimos 10 jogos e 20 vitórias e 8 derrotas contra oponentes de pelo menos 50% de aproveitamento. Ou seja, tem uma das melhores. É a segunda melhor campanha em toda a NBA contra times com campanha positiva, ou seja, muito bom. O rating ofensivo é de 116,4, que é o 10º da NBA. E o rating defensivo é de 108,3, é o segundo melhor da NBA. O net rating, que é a soma do rating ofensivo menos o rating defensivo, é de 8,1. Portanto, o segundo melhor da NBA, também atrás do Oklahoma City Thunder. Mas, depois da derrota de ontem, eu fiquei me perguntando se essa falta, essa ausência de volume nas bolas de três realmente poderia ser um problema. E eu fui e fiz esse gráfico que eu tô colocando agora na tela para vocês. Eu entrei lá no Databaller e fiz esse gráfico, né? Fiz o cruzamento de informações. E ele tá mostrando aqui no eixo Y, né? No eixo no eixo X, o eixo horizontal é o rating ofensivo. Quanto maior esse número, melhor o ataque. No eixo X, no eixo Y, o eixo vertical, a gente tem o volume, né? A frequência de arremesso de 3 pontos. Então, quanto maior essa frequência, significa que a equipe tem um maior volume nas bolas de 3. E a gente vê que tem uma correlação diretamente proporcional. Ou seja, isso é uma tendência, tá? Não significa que para todos os times é assim. Mas a tendência na NBA, a gente pode ler a tendência por essa linha pontilhadinha, né? Aqui passando no gráfico, a tendência é que quanto maior a sua frequência em bolas de 3, isso é para essa temporada, tá? Quanto maior sua frequência em bolas de 3, o seu rating ofensivo tende a ser maior. E aí, observem, aqui no cantinho direito, né, embaixo, no canto direito baixo, no quadrante direito baixo do gráfico, que a gente tem Houston Rockets e Detroit Pistons. Ou seja, são equipes com pouquíssima frequência nas bolas de 3, né? Eles estão ali no top 5 com menos frequência. E o rating ofensivo sim é bom, mas vai contrário
a tendência da NBA de maneira geral. Então, na NBA, quanto mais bolas de três você tenta, seu rate ofensivo tende a ser melhor. Óbvio que tem diversas maneiras de você construir esses arremessos de três, mas uma questão aqui é, o Detroit Pistons está indo na contramão de uma tendência da NBA, e ataques muito bons da NBA seguem essa tendência, como o Boston Celtics, como o New York Knicks, como um pouco menos, mas também o Denver Nuggets, como o Charlotte Hornets e o Cleveland Cavaliers, são dois melhores ataques desde janeiro. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero trabalhar que na verdade, eu vou deixar para depois essa segunda questão. eh, Mas, de maneira geral, nas bolas de três, tá? O Detroit Pistons, ele tem sim uma dificuldade, porque é um dos times que menos tenta bolas de três na temporada até aqui. É o terceiro, se eu não me engano, que menos tenta bolas de três na temporada. Eu tenho até aqui os dados. É o quarto que menos tenta bola de três na temporada atual. É o 12º com o pior aproveitamento de três. E, aí aqui eu vou no meu segundo ponto. É o oitavo time que comete mais turnovers. Ou seja, vou repassar esses dados. É o quarto que menos tenta bola de três. É o 12º pior em aproveitamento. Então isso tá muito ali naquele gráfico que eu mostrei. E eu acho que tem muito a ver com a presença do All-Star Thompson, que é o cara que não arremessa quase nada de bola de três, com o pivô que nunca espaça a quadra. Ou seja, você tem sempre dois jogadores, não sempre, mas na maior parte do tempo, você tem dois jogadores que não são arremessadores no seu elenco, e isso não só atrapalha o espaçamento, mas também vai prejudicar, obviamente, o seu volume e seu aproveitamento. E o outro ponto, que eu vou trazer também agora em gráfico, o Detroit Pistons comete 15,2 turnovers por jogo, é a oitava pior marca da NBA. Considerando o top 6 da Conferência Oeste e da Conferência Leste, o único time que tá nesse top 6, né? Em um desses top 6, e é pior que o Detroit Pistons em turnovers, é o Houston Rockets, que a gente também viu como um time que tem pouco volume nas bolas de três. E eu queria trazer um outro gráfico que eu também montei, pra gente dar uma olhada, na relação de perdão, na relação de turnover com o rate ofensivo. E a gente vê que é uma relação inversamente proporcional, né? Então, quanto maior o seu número de turnovers, a tendência é que o seu rate ofensivo seja pior. Ou seja, seu ataque vai ser pior, e quanto melhor o seu ataque, significa que, ou tende a significar que você tem um número menor de turnovers. E a gente vê que o Detroit Pistons tá aqui com mais de 15 turnovers por partida, tá acima da média da NBA, né? Ou seja, é uma das 15 piores equipes em turnover. E, consequentemente, o rate ofensivo não é daqueles. Então, eu tô trazendo isso tudo por quê? Baseado nesses dois gráficos que eu mostrei, e também um pouco do feeling do que tá acontecendo na temporada geral, de elenco que o Pistons tem, eu acho que esse ataque pode ser sim um problema pensando em playoff. Porque em playoff você nem sempre vai estar em controle das situações. Você muito provavelmente terão partidas em que você vai sair atrás no marcador e você vai precisar recuperar, você vai precisar ter esse gás. E eu não sei se Detroit vai ter esse mesmo gás que outras equipes tiveram. Por exemplo, o Knicks teve contra o próprio Pistons na temporada passada, nos playoffs passados. Eu não sei se o Pistons vai ter esse gás em playoffs para tirar diferenças grandes, porque é um time que tem o número de turnovers elevados. A gente viu que a tendência nessa temporada quanto mais turnover você tem, pior é seu rating ofensivo. E é uma equipe que não tem volume em bola de três. Então você comete muito erros e entrega muito a bola para o seu adversário, e você ainda não tem essa bola de três em volume e em aproveitamento. Então o Detroit Pistons eu acho que sim preocupa em relação a playoffs para conseguir tirar grandes diferenças. Mas acho que calma, acho que vamos colocar o pé no chão. Essa é a parte negativa que eu quis trazer aqui, que eu senti e que eu fui comprovar em relação a esses dados. Mas tem outras coisas importantes que eu quero trazer aqui em relação, por exemplo, aos últimos 5 campeões da NBA. Então eu fui pegar o volume de bola de três dos Pistons. Perdão, o volume de pontuação. As bolas de três significam 28,5% da pontuação do Detroit Pistons. Então, as bolas de três significam 28,5% da pontuação dos Pistons nessa temporada. E eu fui comparar com os últimos 5 campeões da NBA, o que a bola de três representava em termos de pontuação deles. Oklahoma City Thunder na temporada passada, tá? Esse 28,5% dos Pistons significa que eles são a 28ª pior equipe da NBA. Ou seja, é a terceira equipe que menos depende de bola de três para pontuar. Pegando os últimos 5 campeões, o Thunder, 36,2% da pontuação do Thunder na temporada passada veio nas bolas de três, o que foi o 14º da NBA naquela temporada. O Celtics, na anterior, 41% da pontuação vinha a partir das bolas de três. Foi o primeiro da NBA, ou seja, a equipe que mais dependia das bolas de três.
O Denver Nuggets em 22-23, 30,6%, da pontuação vinha a partir de bola de 3, foi a 20ª equipe da NBA. Warriors, 38,8% dos pontos vinham a partir de bolas de 3, foi a primeira equipe também, assim como o Celtics tinha sido, o Warriors também foi. E o Suns, lá em 2020-21, 34% da pontuação veio a partir de bola de 3. Isso significava que eles foram a 16ª equipe que mais dependeu desse tipo de arremesso naquela temporada. Ou seja, pegando os últimos 5 vencedores de títulos, né, da NBA nessas últimas 5 temporadas, o Denver Nuggets foi o que menos dependia de bola de 3 para pontuar, com 30,6, e o Detroit Pistons está ainda abaixo disso. Denver Nuggets era o 20º naquela temporada em relação a essa estatística, e hoje o Detroit Pistons, com seus 28,5% de pontuação vendo a partir das bolas de 3, eles são o 28º, como eu falei, mas eu queria entrar em alguns pontos em relação a essas duas equipes, porque o Denver Nuggets tinha outras maneiras de pontuar. Naquela temporada, 22-23, o Denver Nuggets tinha o 5º rate ofensivo da NBA, era a 4ª equipe que mais pontuava em garrafão, tinha 37,9% de aproveitamentos arremessos de 3, ou seja, eles eram bastante eficientes. Apesar de não ter volume, eles ainda eram eficientes. E eles lideravam a NBA em arremessos gerais, né, em porcentagem de arremessos gerais, mais o destaque de eles tinham Nicole Jokic, Jamal Murray e Aaron Gordon, que era um trio basicamente imparável, a gente sempre falou desse pick and roll, e naquele playoff foi inacreditável o que esses 3 caras fizeram. E aí eu fiquei pensando, cara, como que, se o Denver Nuggets conseguiu suprir essa ausência de bola de 3, né, esse volume de bola de 3, dessas maneiras, né, com aproveitamento muito alto nos arremessos, com um bom aproveitamento sim de 3, apesar de ter volume, tinha um bom aproveitamento, que esse Detroit não tem tanto. Como que Detroit vai conseguir superar isso pra essa reta final de temporada, principalmente para os playoffs? E tem alguns pontos que eu acho que o Pistons pode aqui se ancorar e dar uma respirada em relação a esses problemas que eu tô detectando aqui, que eu tô sugerindo aqui. E eu acho que alguns deles estão do lado ofensivo e alguns do lado defensivo. Começando pelo lado ofensivo, o Pistons tem, como eu já falei, o 9º rating ofensivo da NBA nessa temporada, o 10º, o que é uma marca ok. Não é uma marca ruim, é uma marca boa, principalmente pro elenco que tem. E o Pistons, ele dá um jeito nessa ausência de bola de 3 de outras formas, principalmente em pontos através de turnover. Então você força erros do seu adversário e vai lá e pontua em velocidade. O Pistons é o segundo NBA em pontos a partir de turnovers. Outro ponto relevante, e que também tinha muito a ver com aquele Denver Nuggets, é um time que pontua muito no garrafão e que pontua muito através de pontos de segunda chance, que é aqueles pontos que você pega um rebote e que você consegue uma segunda chance de arremesso logo em seguida, né? Então, o Pistons é o 5º em pontos de segunda chance na NBA e o terceiro em pontos, perdão, e o segundo em pontos no garrafão. Ou seja, ofensivamente, apesar de realmente não ter essa bola de 3, esse volume e esse aproveitamento, o Pistons consegue outras maneiras de te agredir. Lá no garrafão, seja diretamente ou em ponto de segunda chance, ou em velocidade, que é pontos de turnover em pontos de contra-ataque, eles também estão no top 5. Mas eu acho que o grande ponto aqui do Pistons é a defesa. E eu acho que a defesa que pode carregar esse time, independentemente do aproveitamento e do volume de bola de 3, por quê? A defesa é a segunda melhor da NBA, só perde para o OKC, como eu destaquei. É a terceira que menos sofre ponto no garrafão, que é onde as equipes, de maneira geral, têm o melhor aproveitamento. E é a primeira em roubos de bola com 10,6 pontos, e justamente esses roubos de bola que propiciam os contra-ataques, que são, talvez, a principal arma ofensiva do Detroit Pistons. Enfim, o que eu quero dizer é, o Detroit Pistons claramente tem problemas em relação ao arremesso de 3 e em relação ao turnover, que podem ser grandes questões se essa equipe sair atrás do marcador, sair atrás do placar contra boas equipes, que é que vai enfrentar no playoffs. Mas, ao mesmo tempo, o Detroit Pistons tem maneiras de burlar esse sistema, inclusive é o que tá fazendo até aqui na temporada regular, e por isso briga pela melhor campanha da NBA. É um ataque que, apesar de não ter essa bola de 3, ele é muito bom no garrafão, ele tem muito volume no garrafão, tem aproveitamento no garrafão, tem o Cade Cunningham, que tá como um dos candidatos ao MVP nessa temporada, tem pontos de contra-ataques, porque é uma equipe que força muitos turnovers também, e aí sai em contra-ataque, sai em velocidade, e é uma das equipes que melhor pontua através disso. E principalmente pode se ancorar numa boa defesa. E aí, pra resumir o vídeo, pra encerrar o vídeo, eu acho que a gente deve sim se preocupar com isso, principalmente, como eu já falei, nessas questões de você sair atrás do marcador, mas o Detroit Pistons tá na Conferência Leste. A gente tem que lembrar que não existem grandes defesas assim na Conferência Leste, né?
Você tem ali o Toronto Raptors como uma defesa boa. O Boston Celtics tá evoluindo muito nesse quesito e o New York Knicks também tá evoluindo. Mas não existe nenhuma grande defesa da NBA na Conferência Leste, perdão, e o Detroit Pistons, portanto, não vai enfrentar nos playoffs uma defesa assim de tirar o fôlego como é a dos Spurs, como é a de OKC, e eu acho que tende a ter menos dificuldades contra essas defesas do leste. Então, eu acho que um ponto pra gente, para o torcedor de Detroit ficar um pouco mais tranquilo é esse. Não vai enfrentar uma grande defesa na Conferência Leste e eu acho que pode sim, da maneira que é construído o ataque hoje, de se aproveitando da defesa primeiro pra depois sair pro ataque e atacar o garrafão, eu acho que pode se dar muito bem. A campanha contra o Knicks nessa temporada é de 3 vitórias e 1 derrota. Não, 3 derrotas e 0 derrotas. 3 vitórias e 0 derrotas, perdão. Se eu não me engano, contra o Knicks. E o Duren, eu tenho certeza que não jogou em pelo menos 2 dessas partidas, que é o pivô titular. E contra o Boston Celtics, aí sim é de 3 vitórias e 1 derrota. Ou seja, contra os dois principais competidores, pelo menos nesse momento da classificação do leste, a campanha é muito boa. Então, o Pistons está tranquilo. A questão também é, na final de NBA, contra um Spurs, contra um OKC, será até que ponto isso vai pesar? Até que ponto a inexperiência do Pistons até aqui vai pesar, né? Porque é um time que esse elenco, principalmente, nunca ganhou junto, nunca ganhou uma série de playoff. Ano passado ganhou 2 jogos. E pra ser campeão da NBA, vão precisar ganhar 4 séries, pelo menos não, vão precisar ganhar 16 jogos. Então, assim, até que ponto esse ataque vai conseguir compensar a ausência de bola de 3 e até que ponto a inexperiência vai pesar ou não. Mas enfim, fica aí o alerta para esses 2 pontos de Detroit, que vão contra a tendência atual da NBA ofensivamente falando, mas que, principalmente numa conferência leste um pouco enfraquecida, pode acabar não pesando tanto. Enfim, qual que é a sua opinião? Isso vai pesar contra o Pistons ou não? Ou então a inexperiência é talvez um fator, uma questão até maior do que as bolas de 3? Ou então a defesa é tão boa que vai compensar todo o resto? Enfim, quero ver de vocês e até a próxima.